Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Olympic Birds. Meu nome é Maria Clara e estamos aqui na nossa 8ª aula, referente ao assunto dos telescópios. E com essa aula, com a resolução de exercícios, nós vamos encerrar, por hora, essa parte de telescópios. Então, vamos resolver aqui questões que caíram nas seletivas online anteriores, assim como questões de P2 e P3. Então, para a nossa primeira questão, a gente tem aqui uma questão mais teórica, então ela deve ser uma questão que seja fácil de ser resolvida e rapidamente, sem nenhum cálculo. Então, ela diz que as figuras abaixo mostram a trajetória da luz dentro de 4 telescópios refletores, numerados de 1 a 4. Assinale a alternativa correta em relação aos seus focos, na ordem em que foram apresentados. Então, a gente tem aqui o que nós vimos exatamente nas aulas anteriores. Então, perceba que já dá para reconhecer aqui de cara o telescópio refletor newtoniano, justamente por essa montagem aqui. Então, 2, a gente já consegue, só de saber que é newtoniano, a gente já consegue eliminar essas alternativas aqui e a gente fica com a C e a D. Então, a gente tem aqui a C e a D tem em comum o primeiro, que é o foco primário. O que seria isso? É uma montagem que, por ter apenas um espelho primário, então só tem um foco primário, que vai convergir aqui. Então, essa 1 está correta. Então, a gente tem aqui também um telescópio refletor Cassegrain. Perceba que a convergência dos raios de luz vai para a parte de trás do telescópio. Então, essa alternativa aqui, perceber que essa é uma montagem Cassegrain, é o que vai influenciar para que a gente tenha a nossa resposta correta. Ou seja, a gente tem aqui foco primário, newtoniano, Cassegrain e Calder. Aqui é um telescópio de Calder, porque justamente a gente tem aqui esse redirecionamento para o que a gente chama de sala Calder. Então, a gente tem aqui a nossa alternativa, é a letra C. Próxima questão. Um astrônomo amador, fabricante de telescópios, projetou a construção de seu próximo instrumento refletor alto-azimutal. No entanto, ele não ficou satisfeito com o poder de separação teórico que seu telescópio teria, pois ele está interessado na observação de estrelas duplas. Assinale a opção que traz uma solução do projeto para o fabricante aumentar o poder de separação, ou seja, a resolução do telescópio. Então, a gente tem aqui a letra A, trocar o telescópio de refletor para refrator. Não. Nesse caso, a gente só acrescentaria, por exemplo, aberração cromática, que é algo característico dos telescópios refratores. Então, isso daqui não aumentaria, considerando que o telescópio continuasse com as mesmas dimensões, não influenciaria para que o telescópio pudesse ter um maior poder de separação. O que seria esse poder de separação? É justamente o poder que o telescópio tem de diferenciar 2 pontos de luz no céu. Ou seja, a distância mínima que esses pontos têm que ter para que o telescópio consiga diferenciar esses 2 pontos a resolução, certo? Do telescópio. Então, a gente tem aqui, letra B, aumentar o diâmetro do seu espelho primário. Essa aqui pode ser uma alternativa válida, porque aumentando o diâmetro do espelho primário, a gente tem uma maior captação de luz. E o que significa isso? A gente consegue ter mais detalhes sobre o objeto que a gente está observando. Então, consequentemente, o poder de separação, ou seja, a resolução, ela vai aumentar. Então, a gente tem aqui a letra C. Trocar a montagem de alto-azimutal para equatorial. Novamente, essa é uma montagem, então influi nos movimentos no telescópio ao redor da esfera celeste. Então, não influencia, de fato, nas características físicas do telescópio. Observar objetos utilizando comprimentos de onda maiores. A gente tem que não é essa alternativa também, porque ele quer que o telescópio ele aumente, tenha o seu poder de separação aumentado. Ou seja, o fato de observar objetos utilizando comprimentos de onda maiores não vai influenciar que, observando em um comprimento de onda menor, o poder de separação, de acordo, não vai... o telescópio não vai conseguir diferenciar com um comprimento de onda menor.
E letra E, observar objetos utilizando oculares de distâncias focais pequenas. Então, isso influencia aqui, a gente viu nas aulas anteriores, isso aqui vai influenciar no aumento do telescópio, certo? Então, alterar a distância focal do ocular vai justamente influenciar no aumento. Então, a gente tem aqui, que é justamente a letra B, aumentar o diâmetro do seu espelho primário. Pelo critério de resolução de Rayleigh, a gente tem que a resolução mínima do telescópio é dada por 1,22 vezes o comprimento de onda no qual aquele objeto está sendo observado, dividido pelo diâmetro. Então perceba que, se eu aumento o diâmetro do telescópio, eu vou diminuir a resolução mínima. Então quer dizer que o ângulo no qual aquele telescópio vai conseguir diferenciar vai ser menor. Então ele vai conseguir diferenciar distâncias angulares menores ainda. Então, isso está diretamente relacionado ao diâmetro. A gente tem aqui, o desenho a seguir traz o esquema de um telescópio refrator, com lente objetiva de 8 polegadas de diâmetro e razão focal f14. Assinale a opção que traz a distância focal desse instrumento. Então, a gente tem aqui duas coisas a serem tratadas aqui. A gente tem que 8 polegadas, a gente tem que ter um conhecimento de distâncias métricas. A gente tem que saber que 1 polegada é 2,54 centímetros. E a segunda coisa é que esse F14 aqui não quer dizer que a razão focal R igual a F sobre 14. Não tem nada a ver. A razão focal F14 quer dizer que o R vai ser igual a 14. Então a gente pode ver aqui que 1 polegada é 2,54 centímetros. E que R vai ser a distância focal da objetiva sobre o diâmetro do telescópio, como a gente viu na aula anterior. Então a gente tem aqui que esse R vai ser justamente 14, pelo qual foi substituído. Então a gente tem aqui, transformando polegadas em centímetros, a gente vai obter que a distância focal da objetiva vai ser 284,5 centímetros, que é a nossa letra E. Nessa questão aqui, a gente tem que a figura a seguir esquematiza o caminho que a luz faz dentro de um telescópio Cassegrain. Então perceba que a gente tem aqui a representação de um telescópio Cassegrain, certo? Que a gente tem um espelho primário e um espelho secundário, ok. E aqui, se um ocular de distância focal 40 milímetros for usada, a ampliação deste telescópio será de... A gente tem que o aumento, certo? Ele é dado pela distância focal da objetiva sobre a distância focal do ocular. Mas como que a gente consegue analisar a distância focal da objetiva? Só analisando essa imagem aqui, certo? Porque a distância focal do ocular a gente já tem, que foi dada aqui nessa questão. Então, o que a gente precisa é da distância focal do objetivo. O que é distância focal? É a distância no qual os raios de luz que incidiram naquele espelho, ou, por exemplo, vão convergir. Então, se a gente tem uma distância focal, por exemplo, de 5 centímetros, quer dizer que os raios de luz que incidiram naquele espelho, eles vão ter convergido a uma distância de 5 centímetros daquele mesmo espelho. Então, vai ser a distância no qual os raios de luz vão convergir. Então, perceba que a distância focal, nesse quesito, a gente vai ter os raios de luz, eles vão incidir aqui, nesse espelho primário, e eles tecnicamente convergiriam aqui, atrás desse espelho secundário. Só que o espelho secundário, ele refletiu, certo? Os raios de luz, de modo que eles seguiram novamente para a parte de trás do telescópio. Então, meio que a distância focal aumentou, porque o ponto no qual que eles iriam convergir, seguiram outro caminho. Então, a gente tem que a distância focal da objetiva vai ser 100, que é o caminho aqui, esse caminho que percorre desde quando incide aqui até o espelho secundário. Mais 125, que é essa distância completa aqui, certo? Menos 5. Por que menos 5? Porque os raios de luz que vieram daqui incidiram no espelho secundário nesse ponto aqui. Então, é 125 menos 5. Então, a distância focal é dada por essa
expressão aqui. E a distância focal do ocular é justamente 4 centímetros, convertendo de milímetros para centímetros. Então, a nossa distância, o nosso aumento vai ser dado de 55 vezes. Então, a gente tem aqui a letra B. Nessa questão aqui, ele diz que uma certa ocular proporciona uma magnificação ou ampliação A de 60 vezes quando usada em um telescópio de razão focal f10 e objetiva de 150 mm de diâmetro. Assinale a opção que traz qual será a magnificação proporcionada pela mesma ocular se usada com um telescópio de razão focal f15 e objetiva de 100 mm de diâmetro. Beleza, como que a gente começa? A gente tem que uma razão focal f10 implica em um R1, por exemplo, igual a 10. Então, a gente tem que a razão focal vai ser a razão entre a distância focal da objetiva e o diâmetro desse telescópio. Então, vamos, respectivamente, chamar de R1 e D1. Então, a distância focal da objetiva nesse primeiro caso, que a gente está indicando aqui como primeiro caso, vai ser simplesmente 150, que é o D1, ele deu aqui, que é 150 milímetros, vezes 10, porque é a razão focal que ele deu, F10. Então, a distância focal da objetiva, para o nosso primeiro caso, vai ser 1.500 milímetros. Então, para descobrir a distância focal da ocular, a gente pode utilizar o aumento, porque a gente tem o aumento aqui. Ele nos deu o aumento e a gente descobriu a distância focal da objetiva, certo? E a gente quer descobrir agora a distância focal da ocular, porque ela vai ser utilizada no nosso segundo caso. Então, descobrindo aqui a distância focal da ocular, que é 25 milímetros. Então, no nosso segundo caso, ele diz que o telescópio utilizado tem uma razão focal f15 e objetiva de 100 milímetros. Ele só diz que a única coisa que se repete é justamente a ocular, que é a mesma utilizada anteriormente no primeiro caso. Então, aqui a gente tem que uma razão focal f15 implica que o R2 é igual a 15. Então, a gente tem que, apelidando por F', a distância focal do segundo telescópio, e a gente tem que vai ser a razão focal 2 vezes o diâmetro do telescópio 2. Então, a gente tem que F' vai ser 100 vezes 15, que vai ser, igualmente, 1.500 milímetros. Então, peraí, se a gente tem uma mesma distância focal da objetiva e uma mesma ocular sendo utilizada, então quer dizer que o aumento ele vai ser o mesmo, correto? Porque o aumento ele vai ser dado pela distância focal da objetiva sobre a distância focal da ocular. Se ocasionalmente a distância focal deram a mesma coisa, certo? Então quer dizer que o aumento vai ser o mesmo, porque a gente está utilizando a mesma ocular. Então, o aumento vai ser de 1.500 dividido por 25, que é justamente 60 vezes. Então, vai dar a mesma ampliação que o primeiro telescópio. Então, a nossa questão é a letra C, um aumento de 60 vezes. E a gente tem aqui uma questão que utiliza, certo, assim, de primeira vista, é o conceito de CCD, certo? Mas, considerando na nossa aula passada de características físicas, nas nossas aulas passadas, no caso, a gente viu escala de placa. Mas, nesse caso, nessa questão, não vai ser necessário, porque é simplesmente uma questão de proporcionalidade. Então, vamos ver aqui. Considere que o equipamento fotográfico de um telescópio foi substituído por um CCD. Se a chapa fotográfica registra 5% da luz que chega até ela, mas o CCD registra 90%, assinale a opção que traz quanto tempo o novo sistema levará para coletar tanta informação quanto o antigo detector registrava em uma exposição de 1 hora. Então vamos organizar as informações aqui. O equipamento fotográfico foi substituído. Então, antes era utilizada essa chapa fotográfica, que registra 5% da luz, e o CCD registra 90%, pelo qual a chapa foi substituída. Então, ele pergunta uma coisa de proporcionalidade, certo? Porque se o CCD registra mais informações, então ele vai, consequentemente, registrar mais em menos tempo, certo? Então, como que a gente transforma isso para um conceito matemático? Então, a gente tem aqui, a potência da chapa vai ser 5
90% da potência total que chega no telescópio. Considerando a mesma potência total que a gente está lidando ali, porque é o mesmo telescópio, a gente só substituiu o método no qual a gente vai registrar o que o telescópio está captando. Então a gente tem que a potência coletada pelo CCD vai ser 90% da potência total. A segunda informação é que a potência e o tempo são grandezas inversamente proporcionais entre si. O que quer dizer, se a gente aumenta a potência que está sendo coletada ali, a gente tem que o tempo ele vai ser menor, porque vai registrar, por exemplo, a gente quer obter um número N certo de informações. Se a gente tem uma maior potência de informações chegando, então o tempo no qual a gente vai obter aquele número N, aquela meta N, vai ser menor. De modo que, se a gente quer obter aquela meta N, mas a potência de informações que chega é menor, então quer dizer que vai ter um maior tempo para que a gente consiga aquela meta de informações N. Então, vai ser uma grandeza inversamente proporcional. Então, a multiplicação entre elas vai ser uma constante. Então, a gente tem aqui, se a potência que chega à chapa vezes o tempo que a chapa fotográfica leva, certo? É uma constante. De mesmo modo que a potência que chega o CCD vezes o tempo que aquele CCD leva, vai ser uma constante também. Então a gente pode igualar essas expressões, de modo que o tempo que o CCD leva vai ser essa razão aqui. A potência da chapa vezes o tempo dividido pela potência do CCD. Então a gente tem aqui essa expressão, a gente tem a mesma potência envolvida, a gente pode cortar aqui, e a gente tem que o tempo que o CCD vai ser 0,055 horas, que é aproximadamente 200 segundos, que é justamente a nossa letra D. E a gente tem aqui uma questão mais grandinha, então, que envolve análise de gráfico. Então é importante que a gente consiga dedicar um tempo, uma atenção maior a essa questão, durante, por exemplo, o tempo das seletivas online, que é de 2 horas para 20 questões. Então, vamos ler aqui. Os cometas são objetos altamente imprevisíveis no que se diz respeito ao seu brilho, pois isso depende da dispersão da luz solar, das partículas de poeira na cabeleira e na cauda do cometa. Esta poeira está continuamente se afastando do núcleo do cometa e sua densidade em qualquer momento específico é governada pela taxa de sublimação do gelo no núcleo do cometa, à medida que é aquecido pelos raios solares. Também depende da quantidade de poeira misturada ao gelo. Isto é muito difícil de prever antecipadamente e pode ser altamente variável, mesmo entre as aparições sucessivas do mesmo cometa. O gráfico a seguir traz algumas medidas da magnitude do cometa C2023H2, descoberto em 23 de abril de 2023. Então, a linha contínua é uma tentativa de previsão teórica da magnitude deste cometa, de março de 2023 a julho de 2024. A linha vertical, em 29 de outubro, corresponde à sua passagem pelo periélio, ou seja, o ponto no qual aquele cometa vai estar mais perto do Sol durante sua órbita completa. Então, considere que a magnitude limite do olho humano adaptada ao escuro, ou seja, a maior magnitude estelar aparente na faixa do visível, quase imperceptível ao olho humano, é de aproximadamente 6, e que o diâmetro da pupila do olho humano, adaptado ao escuro, é de aproximadamente 6 milímetros. Sendo assim, assinale a opção que traz o período aproximado em que o cometa C2023 H2 será teoricamente visível através da observação em outras mais condições por um telescópio de abertura de 240 milímetros. Então a gente tem aqui um gráfico que relaciona a magnitude do cometa com a data, certo? Então, para isso, a gente tem que descobrir a magnitude limite do telescópio, que é o conceito que a gente viu na nossa aula anterior. Por quê? Porque para descobrir a magnitude limite, descobrindo assim, a gente consegue relacionar aqui o gráfico, certo? Então, quando o cometa atinge uma magnitude menor, certo? Acima, aqui, para cima, a gente tem que o cometa ele vai ser visível através daquele telescópio. Então, a gente pode fazer uma pequena dedução dessa fórmula, mesmo aqui na questão, porque ele deu aqui que a pupila
do olho humano é 6, certo? E que a magnitude limite do olho humano é 6 também. Só que, por exemplo, uma questão que cobre de você diferentes valores para esse, pode ser que a fórmula que a gente tenha visto e deduzido anteriormente não se aplique, porque quem produziu a questão é livre para colocar valores que caibam no contexto da questão. Então, se você sabe deduzir aquela fórmula e de onde aquela fórmula veio, então você vai conseguir fazer a questão sem nenhuma dúvida. Então, a gente tem aqui que a potência recebida pelo telescópio, recebida pelos nossos olhos, é igual à potência incidente no telescópio. Então, a gente pode fazer uma simples relação aqui entre a potência, o fluxo e a área, porque a potência é o fluxo vezes a área. E aqui a gente tem que a área do telescópio vai ser simplesmente dada por essa fórmula aqui, relacionando o seu diâmetro. E a área da pupila, relacionando o diâmetro da pupila. Então, a gente aqui aplica a equação de Pogson. Então, a gente tem aqui uma razão entre o fluxo incidente no telescópio e o fluxo recebido pelo telescópio. Por quê? A magnitude do olho vai estar associada ao fluxo recebido, e a magnitude limite do telescópio vai estar associada ao fluxo incidente no telescópio. Então, a gente tem aqui que essa razão vai ser a mesma que a razão entre a área, certo? Pela essa primeira relação aqui. Então, a gente tem que vai ser uma razão entre a área da pupila e a área do telescópio. Então, aplicando as propriedades do logaritmos, a gente tem que a magnitude limite, nesse caso, que ele deu o valor do diâmetro da pupila de 6, e o valor da magnitude limite, também 6, a gente tem que vai ser aproximadamente 2,1 mais 5 vezes o log do diâmetro do telescópio em milímetros. É importante que a gente esteja lidando com as mesmas medidas, certo? Então, basta substituir aqui. A gente tem que a magnitude do olho é 6, o diâmetro do olho 6 milímetros e o diâmetro do telescópio 240. Então, é só substituir aqui apenas um valor e a gente tem que a magnitude limite é 14. A questão não acabou por aí. A gente tem que analisar o que corresponde, a que ponto do gráfico corresponde a magnitude limite 14. Perceba que aqui a magnitude limite 14 vai corresponder a essas duas interseções aqui do gráfico. Então, em um ponto, a magnitude limite ela vai estar, a magnitude do cometa ela vai estar acima da magnitude limite, e em outro ponto ela vai estar decaindo, certo? Então, a magnitude do cometa atinge a magnitude limite e começa a ter uma magnitude menor a partir de setembro de 2023. E aqui ele começa a ter uma magnitude maior a partir de janeiro de 2024. Então, entre esses dois intervalos aqui, a gente consegue observar, através do telescópio, esse cometa. Então, a nossa resposta é a letra E, de setembro de 2023 a janeiro de 2024. A gente tem aqui a questão 12. Um telescópio com um espelho de 3,8 metros de diâmetro tem um detector na faixa do infravermelho, entre os 20 e os 640 micrômetros. Este telescópio foi capaz de detectar, no seu limite de resolução, um disco protoplanetário com um raio de 12 unidades astronômicas em torno de uma estrela. Assinale a alternativa que traz a distância máxima aproximada que essa estrela pode se encontrar da Terra. Ele dá aqui a conversão de um parsec em metros. Então, o limite da resolução do telescópio vai estar associada a uma faixa menor, certo? De 20 micrômetros. Então, a gente tem aqui que, utilizando o critério de Rayleigh, a gente tem que a resolução mínima do telescópio vai ser 1,22 vezes o comprimento de onda sobre o diâmetro do telescópio. Então, a gente substitui valores e a gente tem que aqui a resolução mínima vai ser esse valor aqui em radianos. Lembrando que é importantíssimo lembrar que essa medida aqui ela é obtida em radianos. Então, a gente tem que essa pequena relação aqui, que o ângulo observado é a razão entre a distância física do objeto que está sendo observado sobre a distância até o observador. Como que a gente deduz isso? A gente aproxima para um triângulo retângulo aqui e utiliza a relação do seno. E a gente tem que o seno de um ângulo, como a gente está tratando de medidas de objetos muito distantes, a gente tem que o seno de um ângulo é aproximadamente esse ângulo para um ângulo muito menor que 1, certo?
Então, a gente tem aqui, consegue aproximar, por essa aproximação, obter essa relação aqui, que é importantíssimo. Então, basta utilizar essa relação aqui e a conversão de unidades astronômicas para metros. A gente tem que uma unidade astronômica é aproximadamente esse valor aqui, de 1,496 vezes 10 elevado a 11. E a gente tem aqui que a distância em parsec vai estar dividindo tudo ao final. Então, a gente já pode colocar ela aqui na conta. Então, ao final, a gente obtém que o nosso R, a nossa distância R, vai ser 9,1 parsec, que vai estar a distância máxima, associada à distância máxima aproximada que essa estrela pode se encontrar da Terra, justamente porque o telescópio foi capaz de detectar no seu limite de resolução, ou seja, associado aos 20 micrômetros, certo? Então, a gente tem aqui, que corresponde à nossa letra D. E partindo para a nossa última questão, a gente tem aqui o telescópio VLT do ESA consiste em 4 telescópios, cada um com um espelho primário de diâmetro de 8,2 metros, que pode enviar a luz coletada por cada um deles para um foco comum. Suponha que o VLT esteja observando uma estrela de magnitude M igual a 22. Assinale a opção que traz a ordem de grandeza do número de fótons desta estrela que são coletados pelos 4 telescópios do VLT a cada segundo. Considere que a energia média dos fótons seja E igual a 4,8 vezes 10 a menos 19 joules. Então, ele tem aqui os dados. Ele dá a magnitude aparente do Sol e dá o valor da constante solar. Perceba que a gente quer aqui obter o número de fótons da estrela, certo? Mas para obter o número de fótons, sabendo a energia média de cada fóton, a gente precisa saber a energia total que chega nesses 4 telescópios. Qual vai ser a grandeza que associa a essa energia total que chega? Vai ser justamente o fluxo. Perceba que aqui, no valor da constante solar, a gente tem watts por metro quadrado, que é justamente o fluxo. Então, ele dá o fluxo do Sol e a magnitude aparente do Sol. E, assim como ele dá a magnitude aparente da estrela. Então, com esses valores, você já percebe que dá para utilizar a equação de Poisson para obter o fluxo daquela estrela, o fluxo que chega aqui a partir daquela estrela, que o VLT está absorvendo. Então, a gente tem aqui que o número de fóton N vai ser igual à potência que chega aos 4 telescópios ali, a conjunção entre os 4 telescópios, dividido pela energia de cada fóton. Então, utilizando a equação de Poisson, a gente pode comparar a magnitude da estrela com a magnitude do Sol. A gente tem aqui uma razão entre o fluxo da estrela e o fluxo do Sol. Utilizando as propriedades dos logaritmos, a gente obtém essa equação aqui. E basta desenvolver ela que a gente chega aqui. O log do fluxo da estrela vai ser menos 16,96. Então, a gente tem que o fluxo da estrela vai ser essa potência aqui. Então, a gente tem que o fluxo da estrela vai ser 4,36 vezes 10 a menos 17 watts por metro quadrado. Perceba que a gente obteve o fluxo da estrela, mas a gente quer saber a potência que chega à estrela. Para saber a potência, sabendo que o fluxo ele lida com medidas de watts por metro quadrado, a gente quer saber a potência. Então, para obter a potência, a gente tem que saber qual a área que vai estar incidindo ali, qual a área que a gente quer obter a energia que chega nela. Então, a gente tem que, aqui, nesse caso, a área do telescópio vai ser 4 vezes a área de cada um, certo? Que é 8,2, como ele deu anteriormente. Então, a gente tem que a área total do telescópio vai ser aproximadamente 211,2 metros quadrados. Então, basta substituir aqui, que a potência vai ser o fluxo da estrela vezes a área total do telescópio. Então, a gente obtém aqui que a potência vai ser 9,2 vezes 10 a 15 watts. Então, a gente tem aqui que é só substituir os valores que ele deu. A gente obteve a potência e a gente tem também o valor da energia de cada fóton, que é 4,8 vezes 10 a menos 19. Então, a gente tem aqui que o número de fótons que chega no conjunto total de telescópios ali, nos 4,
é 1,92 vezes 10 à quarta. Então, a ordem de grandeza é justamente 10 à quarta, que é a letra C. E por aqui encerramos a nossa aula de resolução de exercícios sobre telescópios. Grande parte das questões que utilizam conceitos dos telescópios, assim como as suas características físicas, não escapam muito desse padrão, certo? De relacionar fluxo, energia, a equação de Poisson. E justamente toda essa relação, quando você domina elas, então é perceptível que você vai conseguir resolver, de fato, todas as questões de telescópios que podem cair nas seletivas online. E é isso, muito obrigada, até a próxima aula e tenha uma boa P2, que vai ocorrer agora no dia 22 de novembro.